Glórias seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Gostaria de saudar os irmãos em Cristo com a gloriosa e santa paz do nosso Senhor. Primeiramente, agradeço a Deus por mais esta oportunidade. Agradeço a Deus por mais este momento, um momento glorioso em que me sinto regozijado diante deste momento que me faz sentir prazer em estar ministrando a palavra do Deus de Israel. Louvo a Deus pela vida dos pastores, presbíteros, diáconos e diaconisas, missionários e missionárias, obreiros do Senhor e todos aqueles que prezam a palavra da verdade. E hoje estamos diante de uma história que a narrativa nos traz o momento em que a cidade de Jerusalém é sitiada e muitos dos seus filhos são levados para a Babilônia como escravos, para que lá venham aprender, segundo o chefe dos eunucos. O desejo era que este jovem viessem a aprender sobre a cultura que existia naquele lugar. Melhor dizendo, eles iriam aprender os costumes que pelo povo que habitava na Babilônia era exercido. Gostaria de pedir àqueles que me ouvem que me acompanhassem na leitura. Hoje, no livro de Daniel, em seu capítulo de número 1 e verso número 8. E assim diz a palavra: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção de iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e porquanto pediu ao chefe dos eunucos que não permitisse que ele viesse a se contaminar. Melhor dizendo, e Daniel, no seu coração, já tinha como decisão não participar daquele banquete no qual havia iguarias que pelo rei Nabucodonosor foi oferecida para aqueles jovens
que vieram como cativos da cidade de Jerusalém. Pai amado, Pai querido, Pai das luzes, está aí, meu Deus, a sua palavra, que nós venhamos, Senhor, a perceber o verdadeiro valor de tudo que vai ser dito neste dia, que nós venhamos a abrir os nossos olhos diante da história a qual a cidade de Jerusalém veio a passar diante a sitiação, diante o ataque fulminante de Nabucodonosor e o sequestro daquele jovem que cativos foram levados para a Babilônia. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, o reino de Judá limitava-se ao norte de Israel. Joaquim, ou melhor dizendo, Jeoaquim, foi o 18º rei de Judá e veio a Jerusalém o rei da Babilônia, Nabucodonosor, e muitos eram os seus soldados. E Nabucodonosor, ao sitiar a cidade de Jerusalém, ele usara de uma técnica na qual a cidade de Jerusalém logo demonstrara estar debilitada. A cidade de Jerusalém, que foram feitas valas que impossibilitava, que dificultava a saída das pessoas daquele lugar. E por isso lá estavam detidas, segundo as ordenanças do rei da Babilônia. Segundo a narrativa dessa história, além da cidade estar sob o domínio de Nabucodonosor, de Jerusalém foram levados alguns de seus filhos. Segundo descreve o chefe dos eunucos, estavam com ele, estavam sob o seu poder, filhos de Israel. No caso, foram os que se destacaram nessa parte, neste período no qual Israel passava por esta dificuldade, no qual Jerusalém passava por este momento dificultoso. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Segundo descreve o chefe dos eunucos, este que outrora eu vim a citar os nomes,
pertenciam a uma linhagem real, sendo eles filhos de príncipes, estavam com o poder da inteligência acima dos outros que ali estavam cativos. Segundo descrevia o chefe dos eunucos, estes eram de boa aparência e instruídos de toda a sabedoria, e eram habilidosos. E segundo a ideia daquele homem, era colocar aqueles jovens em um recinto no qual eles seriam instruídos a aprender a língua dos caldeus. E Nabucodonosor, agora já na Babilônia, determina que aquele jovem, ou melhor dizendo, aqueles jovens venham a participar de um banquete no qual era servido iguarias, porções eram servidas naquele banquete, no qual o próprio Daniel, por ser um rapaz temente a Deus, decide, determina que não iria fazer parte daquele banquete. Agora eu vejo Daniel em meio a uma situação meio desagradável, pois nós bem sabemos que os reis, eles tinham certa autoridade sobre seus servos. Muitos, caso viesse a desobedecer uma ordem real, eram decapitados. E Daniel chega e conversa com o chefe dos eunucos, dizendo ele que se ele participasse daquele banquete, ele estaria a se contaminar. E o chefe dos eunucos teme aquela decisão de Daniel, pois sabia que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, era um homem impiedoso, um homem que poderia a qualquer momento, em meio àquela ordenança, arrancar sua cabeça. E Daniel decide por não se contaminar e rejeita aquele banquete. E chega até o chefe dos eunucos e pede para que ele não o obrigasse a fazer parte daquele banquete. Agora
eu vejo aquele homem em meio a uma ordenança de Nabucodonosor. Ele vê que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, aqueles que os nomes já haviam sido trocados, resolve por não participar daquele banquete. E Deus fez com que Daniel achasse graça aos olhos do eunuco. E tendo ele misericórdia, chega ao dispenseiro, aquele que o chefe dos eunucos havia constituído na frente de Daniel, e pede que durante 10 dias lhes fosse servido legumes para comer e água para beber. E assim concedeu aquele homem ao pedido de Daniel. E durante 10 dias foram servidos a estes 4 adolescentes legumes e água. E passado o tempo determinado por Daniel, viram o chefe dos eunucos e todos que ali estavam, que Daniel e seus companheiros estavam em estado melhor, o qual aqueles que participavam do banquete real. Porém, estavam com um semblante melhor, mais fortes, com mais vigor, e com isso o despenseiro suspende as porções que pelo rei foi imposta e passa a servir legumes e água para aqueles jovens estudantes. Amados, estamos diante de uma palavra que nos revela que Daniel determina não se contaminar com os manjares da vida. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, temendo ao Deus de Israel, decide por não participar daquele banquete. Creio eu que havia dentre os filhos de Israel uma certa doutrina que o impedia de participar de certos tipos de eventos e até mesmo de se alimentar. E creio eu que muitos eram os manjares que estavam sobre aquela mesa. Manjares
que foi oferecido pelo próprio rei da Babilônia, Nabucodonosor, mas que Daniel, por temor ao Deus de Israel, resiste e decide por não participar e não se contaminar. Quantas vezes mais teremos que renunciar às coisas que não são bem-vindas, segundo os olhos de Deus? Quantas vezes mais pessoas estarão a perecer por não se segurar e ceder aos manjares do mundo? Quantas vezes mais pessoas estarão a descer à sepultura, a perder suas preciosas vidas por conta de manjares oferecidos pelo mundo? Quantas pessoas hoje pagam preço, estão acamadas, muitas vezes desenganadas pelos médicos, por conta de cederem aos manjares que o mundo vos oferece. A vida de um verdadeiro evangélico, a vida de um verdadeiro servo de Deus, é uma vida de renúncia, é uma vida limitada, é uma vida que se não se dar ao luxo de fazer parte de qualquer banquete. Eu espero que os irmãos tenham entendido o conteúdo desta mensagem. Eu espero que os irmãos tenham aprendido com a decisão de Daniel, que não cedeu aos prazeres, que não cedeu à ordenança do maligno, que não cedeu a fazer algo que seria desagradável aos olhos de Deus. Peço ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus que nos abençoe. Entrego em suas mãos o nosso amanhã e peço aos irmãos que orem por mim diante deste trabalho, para que o próprio Deus a cada dia possa derramar sobre a minha vida uma porção de sabedoria, para que eu tenha em mente o que o Espírito Santo quer dizer às igrejas. Tenha um final de tarde abençoado e até a próxima mensagem, em nome de Jesus.